com vocês uma palavra de dois versículos de Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor, nós te damos graça, Pai, por a tua palavra, Pai, por esse texto, Pai, tão conhecido, Pai, que provavelmente, Pai, muitas pessoas aqui já escutaram, talvez, pregações sobre isso, Pai, no plural, Pai. Que o teu Espírito, Pai, possa tocar o coração de cada um, Pai, que a tua palavra possa ser ministrada, Pai, com graça, Pai, com poder, Pai, pelo teu Espírito, Pai, no coração de cada um, Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa, Pai, realmente, Pai, derramar, Pai, o teu amor sobre nós, Pai. Que eu possa diminuir, Pai, que o Senhor possa aparecer, Pai, que apenas aquilo que venha do Senhor, Pai, possa ser retido, Senhor. Tudo aquilo que for além, Pai, que se perca aí, Pai, no esquecimento de todos, Pai. Mas apenas aquilo, Pai, que é do Senhor, Pai, possa ser retido, Pai. Derrama, Pai, um entendimento sobre as nossas vidas, Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos iluminar, Pai, quando nós lemos a tua palavra, quando escutamos a tua palavra, Pai, para que a gente possa sempre, Pai, ter o correto entendimento, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, porque tu és um Deus, Pai, poderoso, Pai. Abençoa, Pai, cada um de nós, Pai. Abençoa também, Pai, os cultos aí que estão acontecendo, Senhor, meu Pai, que sabemos, Pai, que nesse momento, Pai, me arrisco a dizer, Pai, que nunca a tua palavra foi pregada, Pai, para tantas pessoas, Pai, por estar aí na rede, Pai, na nuvem, Pai, para todo mundo, Pai, que realmente, Pai, a tua palavra possa ser ministrada, Pai, com todo zelo, Pai, com toda a graça, Pai, e que no mundo inteiro, Pai, os joelhos se dobrem, Pai, ao Senhor, Pai. Oramos isso no teu santo nome, Jesus. Amém. Aleluia. Um pouquinho antes aí desse texto que nós lemos, Paulo nos traz um ensinamento aí sobre a lei da semeadura, da colheita, né, que a gente sabe, né, que tudo aquilo que a gente semeia, a gente ceifa, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? E ele nos exorta aí também a semear para o Espírito, para que possamos colher vida eterna, né? Isso é um princípio realmente que nós temos sempre que ter em mente, né? Apesar de termos um Deus amoroso, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos guarda, a gente sabe que os nossos atos têm consequências. Não estou falando aqui que vai perder salvação, nada disso. Mas quem já fez alguma coisa, quem aqui nunca teve uma consequência de alguma coisa, tanto positiva quanto negativa? Isso é uma lei, né? Não tem como a gente questionar, né? E, enfim, aí ele fala sobre isso e ele emenda nesses versículos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Tenho certeza que esse é um texto que muitos aqui já leram, já releram, talvez já fizeram estudos, já receberam palavras sobre isso, né? Então que a gente possa, mais uma vez, para você que já viu, se para você é a primeira vez, que pela primeira vez a gente possa analisar um pouquinho aí esse texto, né? Não sei se vocês já perceberam, assim, mas se você está um pouquinho mais tempo aqui no Evangelho, eu já estou lá desde os anos 90, tempinho já, né? E a Flúvia comentou, né? Como é que um filho pode não confiar, né? E se tem uma coisa que a gente vê com muita tristeza, né? É que algumas pessoas no caminho, elas vão se cansando. Elas vão perdendo a paciência, né? As frustrações do mundo, as lutas talvez acabam sendo, naquele momento, né, algo muito grande. Alguns cedem a desejos da carne, outros simplesmente se cansam, né? A gente vê isso daí no caminho.
E muitas dessas pessoas assim que eram assim ativas, né, que pregavam, que ministravam, né, que tinham aí sonhos e desejos, tal. E de repente, às vezes você fica um tempo sem ver, quando você vai encontrar, né? Às vezes você fica até, não que a gente tenha que, nunca a gente vai ficar constrangido de falar do Senhor, mas quando você sente alguma coisa com alguém que você sabe que crê e você fala, isso daí talvez ele não vai cair bem, é que você vê que o negócio está feio mesmo, né? Porque isso acontece. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos exorta aqui, para que nós não nos cansemos. Que a gente tenha sempre a nossa esperança, né? Não tem nada melhor do que servir ao Senhor, do que andar com o Senhor, né? Porque se você deixar o Senhor, você vai para onde? Fica essa interrogação, né? Mas pessoas abandonam. Talvez alguns nunca nem se converteram, né? Isso Deus é que faz o julgamento disso daí. Outras pessoas, muitas pessoas voltam também, né? Depois se arrependem. Claro que tem uma grande consequência, porque todo o tempo que ficou fora, mas isso é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu creio que aqueles que estão ouvindo, os que estão aqui, a gente sabe que muitos talvez não estejam nesse momento nem de cansaço, nem de perda de ânimo, nem de nada. Então que a gente possa realmente manter a chama acesa, né? Porque é triste, mas isso acontece. Se está aqui na palavra, é porque a gente tem que ter atenção. Então que a gente não perca a nossa esperança. Mas vamos analisar esse texto. Então primeiro Paulo fala, não nos cansemos. A palavra cansar significa cansar, claro. Perder o ânimo, né? Realmente ter esse desânimo, tudo isso daí. E se a gente for parar para analisar, meus irmãos, irmãs, é algo que a oposição é algo que a gente tem que esperar. A gente vive num mundo que o pecado foi permitido entrar, lá atrás. A gente vive num mundo que jaz no maligno. E temos a igreja. Então é evidente que a gente vai andar e a gente vai ter aqui um negócio, uma pressão aqui, um obstáculo ali, né? Uma resistência, né? Talvez ali algo mais grande. Daniel foi para a cova dos leões, teve gente que foi para a fornalha. A gente sabe que isso daí vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Quem nunca passou por isso, né? Não nos cansemos, né? A gente vai ter. O nosso caminhar com Cristo é maravilhoso, é tremendo, é cheio de alegria, mas a gente sabe que a gente vai ter aflições. Isso está escrito. Jesus falou, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ninguém é maior que o seu mestre. Se perseguiram a mim, perseguiram a vós. Isso está escrito. Qualquer pessoa que fala que você vai ter uma vida que vai ser algo assim esplêndido, no sentido de sofrer, esplêndido vai ser. Porque só a nossa esperança, como a Fulvia já bem colocou, só a eternidade que nos espera já é suficiente para a gente poder passar, deveria ser suficiente para a gente poder passar por tudo. Mas se alguém falar para você, olha, aceita Jesus como Senhor e Salvador, confessa os teus pecados, e você vai ter uma vida que você vai ter zero problema, é mentira. Mentira. Quem nunca teve problema aqui aí em casa, levanta a mão. Dá para mentir? Não dá para esconder, né? Agora, aqui é interessante, né? A lei da semeadura e da colheita tem a ver com agricultura. Eu não conheço muito, então os agrônomos, fazendeiros, aqueles que plantam, se eu usar algum termo errado, alguma expressão, eu já peço desculpa. Mas o cara que vai plantar, então vai ter uma safra aí de milho, de soja, do que for. Existe um momento que é do plantio e um momento que é da colheita, certo? Acho que parece que todo mundo pode concordar com isso. Então o cara está lá, seja com máquina, seja num espaço menor, seja manual, seja com máquina, mas ele tem um momento que ele está lá plantando.
Então vai ter que limpar a terra, vai ter que fazer o que tem que fazer, se tiver produto vai ter que fazer. Então não conheço muito, mas vai chegar uma hora que vai jogar a semente lá. Seja de que forma for. Se no meio do caminho ele parar, cansei. Quer saber? A colheita não vai ser do jeito que ele esperava. Talvez só aquele tempo que ele fez. Talvez, se ele não terminar todo o processo, nem aquele tempo que ele fez, porque tem todo um caminho, né? Então a gente tem que realmente ter essa perseverança. Obrigado, pastora. Essa perseverança. A gente tem que estar realmente olhando para Jesus e lembrar sempre do preço que foi pago para a gente, irmãos. Porque eu tenho certeza que um dos grandes problemas que acontece com um cristão, não sei porquê, em muitos lugares, a cruz não é pregada. A palavra da cruz não é pregada, a gente não canta sobre a obra de Jesus, e talvez a gente vá esquecendo daquilo que Jesus fez. Graças a Deus que aqui a gente fala muito da cruz, da ressurreição, da nossa esperança, porque é isso que vai nos dar esperança. A morte e a ressurreição de Cristo é o que nos traz esperança. Porque Paulo mesmo falou, se não tem ressurreição, vã é a nossa pregação. Então como é que a gente tira do cristão a esperança? Eu nunca esqueço, já falei isso outras vezes num outro ministério, quando o pastor e a pastora tomavam conta de um grupo, eles fizeram uma pergunta: por que você é salvo? Acho que 2, 3 pessoas, três pessoas de 35 deram alguma resposta bíblica sobre isso. Muito provavelmente, porque talvez não tenha nem sido ensinado para aquelas pessoas, ou as pessoas também não buscaram, mas se a gente tem que ter isso na nossa mente. A cruz é algo tremendo, algo maravilhoso. A gente possa todo dia acordar e falar: Senhor, obrigado pela cruz. Isso tem que dar uma alegria para a gente, que a gente fala: Senhor, o que eu preciso fazer? Porque você já deu o seu filho, você já morreu, você já ressuscitou, o caminho está pronto. Mas mesmo assim, a gente pode cair nesse cansaço, nesse desânimo, nessa perda de ânimo. É meio absurdo, né? Considerando aquilo que nós já temos. A gente olhar para, quer saber? Não, mas, vida eterna, acho que eu vou para um outro caminho. Não faz sentido, mas isso acontece. Então que a gente possa sempre estar lembrando essa questão, que Jesus Cristo pagou um preço muito alto para nós. E por causa disso, nós temos a nossa esperança. Guarda aqui em Gálatas, vamos lá para 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, versículo, lá no finalzinho, 58. Que diz o seguinte, amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Uma maravilha que a gente tem da obra do Senhor é que a gente não faz na nossa força. Não depende de mim. Depende do Senhor em mim. Eu tenho que deixar o Espírito Santo fluir na minha vida e Ele vai fazer a obra através da minha vida. Na força dEle, na sabedoria dEle, no entendimento dEle. Ele nos usa, nós somos corpo, é maravilhoso. Mas a gente tem que ter essa certeza também. Às vezes as pessoas cansam porque elas querem fazer por elas. Deixa Jesus fazer, deixa Deus fazer na tua vida. E tudo que a gente fizer, tudo. Independente se você vê alguma coisa, algum resultado, a gente pode ter a certeza pelo texto que a gente leu que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Você pode ter pregado para uma pessoa a vida inteira, como tem esses casos. Sei lá, a avó pregou para o neto. Aí a avó, o Senhor chamou, recolheu, foi para casa, voltou para casa. E depois o neto se converte.
Em tese, ela não viu. Mas aquilo que ela fez, ela preparou todo o terreno. Depois alguém foi lá, regou, tal. E alguém colheu. Mas o trabalho que essa pessoa fez não foi em vão. Isso acontece muito. Nada do que você faz para o Senhor é em vão. Se você não vê um resultado ainda, continua fazendo. Porque nada é em vão. Você pode confiar nele nisso. Está escrito. Ah, mas aquela pessoa não me escuta. Não tem problema. Você semeou ali. O Espírito Santo vai trabalhar na vida dela. Quem sabe um dia seu telefone toca. Quem sabe um dia, passou um tempo, você reencontra a pessoa é pastora. Tem casos assim. Enfim, nada é em vão. Nada. A gente está acostumado nesse negócio muito rápido. Tem coisa também que é muito rápido, né? Não sei se, há muito tempo atrás, eu fiz um trabalho fomos lá com a Jocum, lá para Marquês, Sapucaí, pregar o evangelho. Tinha gente que todo dia a gente se convertia, todo dia. Gente que se convertia, todo mundo que estava lá, tiveram grandes experiências e tal. Então a gente ia lá, pregava, e para muitos que se convertiam, muitos também falavam não, evidentemente. Então tem coisas que a gente vê muito rápido, né? Tem coisas que não. Tem coisas que a gente vai ter que orar, que a gente vai ter que perseverar, né? E sabendo disso, a gente pode ter a certeza, vale a pena, vamos continuar. Porque nada que eu estou fazendo é em vão. Nada. Guarda aí Gálatas. Vamos agora lá, um pouquinho mais para trás, lá para Isaías, também um texto bem conhecido. Hoje estamos lendo textos clássicos aqui, né? Isaías 40. Isaías 40. Vamos começar do 27 até o 31. Um texto conhecido aí. Amém? Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Senhor? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, a gente pode ter uma outra certeza aqui: se nós confiarmos no Senhor, as nossas forças serão renovadas. Nós vamos correr, não vamos cansar. A gente pode ter essa certeza, que a gente tem que confiar. Então, irmãos, se você está se sentindo desanimado, se você está cansado, se por algum motivo você perdeu o ânimo, só tem uma coisa que você pode fazer: vai mais fundo no Senhor. Mais fundo. Busca mais o Senhor, porque essa palavra vai ser verdade na sua vida. Você vai ser renovado. Você vai subir com asas como águias. Você vai correr e não vai se cansar. Isso é para quem? Para aqueles que confiam no Senhor. A gente pode ter essa certeza. Então, se você está cansado, tal, só tem uma solução: vai mais fundo, busca mais. Está cansado, então eu vou orar mais 1 hora. Não, mas eu estou cansado, então vai mais 2. Ah, mas estou cansado, então vai na madrugada. E busca, porque você vai se sentir renovado, porque a palavra do Senhor está aqui. E nesses momentos, assim, muitas pessoas que às vezes tem que ficar mais em casa, parece que às vezes fica mais cansado do que fora. Não todo mundo, claro, não é isso. Mas que a gente lute realmente com isso. Aqui a palavra nos ensina: não nos cansemos de fazer o bem. Se você está cansado, busca mais, porque o Senhor vai renovar suas forças. Você vai correr mais longe. Vai mais. Vai mais. Lembra que nada do que você faz é em vão. Nada. E Deus não para por aí, Ele vai além e fala: ao seu tempo ceifaremos.
Então, além da gente não cansar de fazer o bem, em tudo que a gente já falou, a gente pode ter uma esperança que a gente vai colher. Está escrito aqui. Está escrito. Porque ao seu tempo ceifaremos. A gente pode ter essa certeza. Nada do que Deus falou na palavra dele é mentira. Então a gente vai colher. Vai colher. Tenha fé, irmãos. Tenha esperança. A gente vai colher. Ao tempo de Deus. Talvez esse seja o grande problema. Mas ele vai colher. Voltando ali no exemplo da agricultura. Você tem um tempo que você planta. Talvez quando a gente, não sei se no milênio vai ser assim, ou se era assim, você vai jogar a semente, quem está atrás já vai colher, vai ser um negócio automático, mas nesse momento não. Na verdade, a gente tem que trabalhar a terra e tal. Então, o campo vai estar limpinho, está tudo plantado ali. Daqui a um tempo vai começar a crescer. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. A gente tem ali vamos colocar, Deus tem as estações dele. O ciclo divino. Tem coisas que a gente vai plantar e vai colher amanhã. Tem coisas que vai demorar um pouquinho mais. Tem coisas que talvez demore muito mais. Mas a gente pode ter uma certeza. Se a gente semear, a gente vai ceifar. Isso é um fato. 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 No tempo dele. No tempo dele. Ele sempre vai chegar na hora certa. Na hora certa. Na hora certa ele vai chegar. A gente tem que ter essa certeza. E isso tem que nos trazer esperança. Não só nosso trabalho do Senhor não é em vão, como a gente vai ver o resultado. Porque ele prometeu aqui. Ao seu tempo ceifaremos. Mas ele fez um condicionante aqui. Preste atenção na palavra do Senhor. Tem vários Cs. Vários Cs. Muitas vezes a gente começa a ler a palavra e para antes do C. Se não desfalecermos. Que significa perder a coragem, desistir. Nós temos que perseverar. Deus nunca falha. Às vezes a resposta que a pessoa está esperando vai vir amanhã e a pessoa desfalece hoje. Deus, ele não vai nos abandonar. Não vai. A gente pode passar por problemas. A gente pode passar por lutas. A gente pode passar por situações que a gente pode ficar preocupado, tal, mas a gente pode ter a certeza que Deus, ele não vai nos abandonar. Então que a gente possa continuar seguindo em frente, fazendo bem, porque ele vai dar a colheita. A colheita vai chegar. Pode ter essa certeza, irmãos. Não desiste. Não desiste. Se não, desfaleceremos. Ao tempo certo, a gente vai ceifar. Se a gente for fazer uma análise contrária, significa que se nós desfaleceremos, nós não vamos colher. Se está escrito aqui. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. O contrário é, se nós desfaleceremos, nós não vamos colher a seu tempo. Pode ser que a resposta está chegando, irmão. Fica firme. Continua fazendo bem. Continua servindo ao Senhor. Continua buscando, porque as pessoas estão precisando mais do que nunca. E para a nossa vida também, a gente precisa também. Mas tenha essa certeza que vai acontecer. Ele sabe de todas as coisas. O Senhor sabe tudo o que você está esperando. Seja uma questão profissional, seja uma questão ministerial, seja uma questão, o que for, alguém que você está orando há muito tempo, ou várias coisas que você está fazendo, o Senhor sabe. O Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. O Senhor sabe o que vai acontecer depois de amanhã, como bem colocou o Haroldo. Deus nunca é pego de surpresa. Ele não acordou um dia e falou, que vírus é esse? Que pandemia é essa? Vamos ter que fechar a igreja. Acho que Deus está preocupado com isso. Ele está preocupado com o povo dele. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe, claro que Deus está preocupado. Eu usei a palavra errada, me perdoa. Ele está preocupado, mas ele sabe. Ele sabe que ele não precisa de tijolo e pedra. Se teve uma coisa que mostrou nessa pandemia, é que a igreja do Senhor vai sobreviver e vai crescer
e vai se multiplicar mesmo sem tendo os cultos normais. Era isso que eu quis dizer, então me perdoa. Usei uma palavra mal colocada. Mas ele sabe que o poder dele não está restrito a isso aqui. Linda igreja. Tivemos 2 cultos. 2. Vamos ter muito mais, claro. Até que ele volte. Até que o Senhor venha. Mas isso está bem claro. Então a gente fez todo o movimento de mudança. Viemos aqui, a gente limpou. Uns mais do que outros. E muito mais do que eu também. Então fica aí meu pedido de perdão também. A gente fez um monte de coisa, tá? Fizemos um culto primeiro, lindo. Segundo culto, já vi uma palavra de missionário, tal, já estava diferente. Já estava com álcool gel, já estava com não sei o quê. E aí fechou. Fechou. E o que aconteceu? Nada. A palavra continuou sendo pregada. Vidas continuaram sendo tocadas. Pessoas continuaram sendo ajudadas. Deus sabia que independente da pandemia, independente de tudo, aí, como o Haroldo bem colocou, os dízimos e as ofertas continuaram entrando no mesmo patamar. Deus proveu. Ele não precisa, ele usa, claro, aqui o templo, maravilhoso, vai ter lá fora, as pessoas vão entrar, vão receber. Mas se a gente for depender disso, nessa pandemia era para a palavra do Senhor ter acabado. Ia fechar, falou, daqui a alguns meses a gente volta. Claro que não. Ele sabe de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. A gente pode ter fé nele. Irmãos, vai vir a colheita para você. Pode ter certeza disso. Continua fazendo bem, não se canse. E no versículo 10 ele fala: por isso, enquanto tivermos oportunidade. Às vezes a gente pode ler esse trecho, talvez meio passar desapercebido, mas, irmãos, se tem uma coisa que é inquestionável, é que o tempo passa. E situações mudam. Pessoas que eu tinha contato diariamente na minha vida, hoje eu não tenho mais. Seja porque mudaram, seja porque eu mudei de lugar, de cidade, de emprego. E eu tive a oportunidade de falar com essas pessoas. E tenho que confessar para vocês, algumas eu aproveitei bem, outras não. Talvez vocês possam falar a mesma coisa do que eu. Talvez não, espero que não. Espero que todos aproveitem todas as oportunidades. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Oportunidade. Enquanto nós estamos aqui, nós temos oportunidade. A gente não sabe o que vai acontecer. Jesus pode voltar agora. Não foi? Ele pode voltar amanhã. A gente pode sair, acontecer alguma coisa. E não só isso. Talvez aquela pessoa que a gente está pensando, um dia eu vou pregar para ela, um dia eu vou pregar para ela, talvez ela não esteja mais. Talvez ela mude. Talvez ela morra. A gente nunca sabe. Oportunidade. Enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos. Que a gente não perca nenhuma oportunidade. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Não sabe. Agora a gente pode falar, eu tenho oportunidade agora. Daqui 5 minutos, eu não sei. Então que a gente possa aproveitar, enquanto nós temos oportunidade, que façamos o bem a todos. Aproveita. Às vezes uma pessoa que você viu, você teve uma chance de pregar, talvez você nunca mais vai ver essa pessoa na vida. Às vezes você parou num posto de gasolina
e pregou para o frentista, pregou para quem estava do seu lado. Você foi num restaurante e pregou para o garçom, pregou para alguém que estava do seu lado. A Fúvia que frequenta ali, que conhece, que entra nas lojas e prega para as vendedoras, para tudo, tem grandes experiências nisso. Talvez teve pessoa que ela viu uma só vez. Já tem ali uma semente. Não perca a oportunidade, irmãos. Porque pode ser um dia que essa oportunidade não tenha mais. Não exista. Que a gente possa fazer o bem a todos. E no final ele fala, mas principalmente aos da família da fé. Talvez a gente possa achar esse texto um pouco estranho. Mas não, irmãos. A gente tem uma obrigação aqui no nosso meio. E o amor começa aqui. Então a gente não tem nada de aqui é mais importante. Não. O amor começa aqui. Se nós nos amarmos, se nós cuidarmos uns dos outros, aí sim, as pessoas lá de fora vão vir. Vão vir. A gente não abandona a nossa família. Cristo ele tem que abundar no nosso meio de uma maneira tremenda. Aqui vai começar o amor. Aqui. Se a gente não ama o nosso irmão, a palavra fala disso. Aqui começa. E graças a Deus a gente tem praticado, que a gente possa praticar mais, para que a gente esteja pronto também para levar lá para fora o bem. O Senhor é tremendo. Eu queria que a gente abrisse lá em João, para a gente refletir. Esse é o último texto aqui que eu vou ler. Evangelho de João, capítulo 6. A gente vai ler alguns versículos aqui, lá no finalzinho, começando do 66. Então aqui Jesus ele ministrava aqui que ele era o pão da vida, que ele é o pão da vida, que precisavam comer da carne dele, tudo. Algumas pessoas ali ficaram escandalizadas, né, da pregação. E alguns discípulos se retiraram. E aí, no final, ele diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A nossa maior colheita, irmãos, é a nossa salvação. É a nossa vida eterna. Quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor, como nosso Salvador, quando nós confessamos nosso pecado, a gente recebe o maior presente de todos, que é a vida eterna, a nossa salvação. E aqui, depois, né, que alguns discípulos começaram a abandonar, Jesus pergunta aos 12, Pedro dá uma resposta ali que é na veia. Para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Irmãos, irmãs, talvez alguns estejam cansados, talvez alguns estejam desanimados, talvez alguns estejam perdendo o ânimo, mas olha essa verdade aqui que Pedro colocou. Se nós nos cansarmos num ponto que a gente abandone, para onde que a gente vai? A gente tem que entender uma coisa: vida eterna só existe em uma pessoa: Jesus. Só. Essa palavra aqui, para mim,
um dos versículos que mais tocaram a minha vida. Estava num acampamento, já tinha lido esse versículo umas 10 vezes, tal, Aí estava com, alguns de vocês conhecem, o Digão. Aí o Digão falou, pô, cara, olha esse texto aqui, o que você acha? Aí sabe quando você tem alguma... Já aconteceu com vocês, quando você lê um texto que você já leu um monte de vezes, aí quando você lê parece que o negócio assim, fala, peraí, meu, que texto é esse, cara? Mas olha aqui, para onde iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Gente, não tem para onde ir. A gente pode ver aqui, a gente pode confiar. Nosso trabalho não é em vão. Viver com Jesus não tem nada melhor. E além de tudo, a gente tem a vida eterna. Não tem como a gente sair daqui para outro lugar. Porque qualquer lugar que a gente for fora de Jesus, você tira duas palavrinhas da sua realidade, que é vida eterna, que não existe. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. Ponto. Está escrito. Ah, mas está escrito. Não tem para onde ir. Jesus tem a palavra da vida eterna, está aqui. E como a Fúvia bem colocou, se essa fosse a única certeza que a gente ia ter, o que vai acontecer na sua vida, Deus poderia falar, eu não garanto, beleza? Eu garanto o quê? Garanto a salvação. Se você morrer, quando você morrer, você vai viver a vida inteira aqui no paraíso. Já seria suficiente. Mas mesmo assim a gente pode ver que Ele tem promessa, Ele tem colheita, Ele vai dar coisas boas para a gente, Ele vai levar a nossa vida aqui, a gente vai ter um monte de coisa, se nós não nos cansarmos. Então que a gente não nos canse, irmãos, que a gente tenha essa esperança, sabendo que Deus está do nosso lado, independente do que vai acontecer. Daqui a pouco, já está mais ou menos, se for sair na rua, aí durante a semana você vê o pessoal indo e vindo, vai voltar aí num novo normal, enfim, sei lá como é que vai ser, vamos estar de máscara, vamos estar de álcool gel em todo lugar, e se nada acontecer, daqui 2, 3 anos, talvez, as pessoas vão esquecendo, enfim, não sei como é que vai ser. Mas uma coisa a gente tem certeza, a gente pode confiar em Deus. Independente da circunstância, Ele já fez tudo. Então que a gente fique firme, irmãos. Vamos ficar firme, sem cansar. Se cansar, busca o Senhor. Vamos orar junto, vamos andar junto, vamos fortalecer um ao outro, porque o que nos espera é algo tremendo. A gente pode ter essa certeza, a colheita vai vir. Amém?